Este é mais um vídeo da série Economia Baseada em Recursos, que é um modelo de alternativa de mudança que esse canal defende para melhorar o mundo. No sistema econômico com dinheiro, existe a crença de que um dia vai aparecer um líder político que vai resolver todos os problemas da sociedade, e ele sempre promete emprego, saúde, educação, moradia, transporte e segurança para todos. E nas eleições, em todos os seus discursos, seja em cima de um palanque ou na propaganda eleitoral, ele se vende como o mais preparado, o mais inteligente e um líder que vai conduzir a nação ou a população de um estado ou de uma cidade para um caminho de prosperidade, porque ele é honesto e sabe como administrar o dinheiro público da melhor forma. Só que na prática, ele nunca consegue entregar 100% daquilo que ele prometeu, porque ele, como todos os políticos, estão presos ilimitados a um orçamento que ele tem para gastar durante seu mandato, o que limita a capacidade de execução para efetivamente cumprir tudo aquilo que prometeu. Além disso, existe toda a questão burocrática natural da política, que dificulta suas ações em todas as esferas de um governo. Então, tudo parece uma encenação de uma peça de teatro, onde, durante as eleições, o povo que se ilude acreditando que tudo que for prometido irá se tornar realidade, e assim passam a acreditar que as coisas vão melhorar nos próximos anos, e na prática tudo permanece da mesma. Pobres continuam pobres, ricos continuam ricos, e os mesmos problemas de falta de emprego, problemas de saúde, educação, falta de moradia e segurança continuam da mesma forma, ou pior. Somente países ricos, onde o dinheiro não é problema e a vida da maioria da população não é comprometida, que isso não acontece, mas na grande maioria dos países do mundo falta dinheiro para implementar de fato as ações que vão solucionar os problemas, que nunca são solucionados, e assim nas próximas eleições o povão mais uma vez se ilude, esperando o líder salvador da pátria que vai resolver os problemas, seus problemas. E quando não aparece, aquele político tradicional, que é muito bom no discurso, surgem líderes empresários, que são aqueles que tiveram sucesso nas suas empresas e ficaram milionários com os seus negócios. E aquela imagem de sucesso cria uma nova ilusão de uma esperança no povo que agora vai acreditar novamente que tudo vai dar certo. Porque se aquele grande líder empresário se deu bem com suas empresas, também fará o mesmo pelo país, ou por seu estado, ou por sua cidade. Mas na prática, a mesma coisa acontece. Ele, como todos os outros políticos, sempre estarão presos e limitados a um orçamento e a todos os trâmites burocráticos de uma administração pública, além dos interesses políticos de diferentes partidos que irão buscar, em primeiro lugar, sempre garantir os seus próprios interesses e daqueles que os ajudaram a se eleger, patrocinando as suas campanhas. E no fim, quem sempre sofre são a maioria da população nos países mais pobres e subdesenvolvidos. O problema de todo esse sistema, que se perpetua há séculos, é que depender de líderes políticos sempre há o risco de uma má administração, também risco de corrupção, e por mais honesto e bem intencionado que um deles seja, todos, sem exceção, sempre estarão limitados pelo dinheiro. Além disso, eles não são técnicos e especialistas em tudo aquilo que eles prometem antes de ser eleito, e não existe alguém que é especialista em tudo. Então, nesse sistema, além de ser um sistema ineficiente por natureza, eles propõem a algo que nunca poderá cumprir. E não existe um líder salvador mitológico que é especialista em tudo, super inteligente, que vai resolver todos os problemas da sociedade e que devemos seguir até o fim. Cientes disso, é preciso destacar que na proposta de uma economia baseada em recursos, ao contrário do sistema atual, não existe nenhuma ideia de lhe seguir líderes políticos carismáticos pelo discurso ou por suas posses. Assim como nessa proposta, não tem nenhuma ideia de seguir um único especialista em tudo, ou alguém que todos devem seguir, já que isso não existe. Numa EBR, não existe promessas de geração de emprego para todas as pessoas da sociedade, porque a ideia é justamente ao contrário, que as máquinas façam a maior parte do trabalho e a maioria das pessoas não precisem trabalhar. Numa EBR, não existiria motivos para roubos e todos os crimes ligados ao dinheiro, que naturalmente deixariam de existir. Sendo assim, o grande problema de hoje da segurança pública simplesmente não existiria, não por promessas, mas pela própria lógica do sistema proposto.
Numa proposta de mudança de uma EBR, a educação, o estudo, o conhecimento estão em primeiro lugar, e não haveria mais a crença em um líder salvador que vai resolver todos os problemas e que todos devem seguir. Ao contrário, todos devem seguir e buscar a educação, a informação e o conhecimento, e não um líder para guiar um povo, porque o povo estará preparado para caminhar com as suas próprias pernas e seguir para a luz do conhecimento, que liberta as pessoas. Numa EBR, a saúde deve ser administrada por técnicos e especialistas da área. Numa EBR, o setor de transporte deve ser administrado por técnicos e especialistas da área. Numa EBR, o setor de produção de alimentos deve ser administrado por técnicos e especialistas da área. Ou seja, cada área vital para a vida humana em sociedade deve ser administrado por um técnico e especialista da área. Sendo o poder descentralizado, não existe uma pessoa que cuida de tudo e não sabe nada, como nos políticos tradicionais do sistema de hoje com dinheiro. E toda a população, numa EBR, deve ter acesso à educação de qualidade, para que ela própria possa decidir de forma democrática e direta as questões do convívio em sociedade, sem a necessidade de terceirizar a representantes questões vitais que são de interesses dela própria. Ou seja, numa EBR, todo cidadão seria um ser político ativo e participativo, cientes de que aquilo que sempre deve prevalecer é uma decisão técnica, embasada em evidências e testes que comprovam uma tese que vai gerar uma ação que sempre deve prevalecer antes através do método científico como forma de governança. Em resumo, numa EBR, num sistema político, seria uma democracia direta, com base em gestão técnica e científica. Quem quiser ocupar alguma área importante de gestão numa sociedade EBR, deve estudar e se formar e se especializar, e quem estiver melhor preparado, ocupa tal função. Mas nunca existirá um cargo que é responsável por tudo e que tem mais poder e superioridade do que um povo de uma cidade ou um estado ou uma nação, pois todas as áreas da sociedade são de igual importância e se completam junto com a população, que deve atuar de forma mais ativa do que hoje, pois estará muito mais preparada, porque desde cedo será instruída a seguir o conhecimento e a educação, e com mais tempo do que hoje, livre da obrigação de passar a maior parte do tempo presa no trabalho que muitas vezes nem gosta de fazer o que faz, mas no sistema de hoje faz porque precisa ganhar dinheiro para sobreviver. E é importante deixar claro que numa EBR, aquele líder dentro de campo do futebol, aquela líder de torcida, aquele líder de um grupo de dança, de teatro, ou aquele que lidera uma turma, assim como todos os outros exemplos nessa linha de exemplos, todos seriam bem-vindos a liderar. Quem deixaria de liderar, como já mencionado, seria aquele líder político carismático que se apresenta aos quatro cantos como o salvador, ou aquele ditador que se perpetua no poder, seja literalmente à força ou disfarçadamente de ditador democrático. Todos eles seriam obsoletos numa EBR, que se propõe a priorizar o método científico e a técnica, e isso não se conquista com carisma, à força ou num belo discurso. Isso se conquista com muito estudo, que é o que todos devem seguir numa economia baseada em recursos. E no próximo vídeo desse canal, continuará a divulgar mais um tema dessa proposta de mudança que este canal defende para melhorar o mundo.